Olá a todos, nós hoje trouxemos o conteúdo de uma mensagem que chegou na casa de Fabiana alguns anos atrás. Uma mensagem bastante interessante que nos leva a refletir sobre como temos encarado a vida, sob que prisma, onde temos dado a nossa atenção, o nosso foco. Então essa mensagem inicia dizendo: paz do Mestre em vossos corações. Há duas maneiras distintas de viver a encarnação numa era de provas e expiações. Aquele que seus olhos tendem somente a olhar o chão, vive com os pés na lama, olhando as pedras e os obstáculos do caminho. Diante de cada obstáculo, toma para si cada pedregulho, colocando em sua bagagem espiritual. Acredita que ao carregar o peso das dificuldades, das dores, do sofrimento, seguirá rumo a Deus. Diante do olhar fixo no chão, perde o trajeto, pois se desespera ao deparar com as coisas do chão. Vive amedrontado e muitas vezes seu olhar o impede de ver mais além. Muitas vezes para no caminho receoso ou para contar e lamentar os espinhos dos pés. Então vejam que ele fala dessa visão de alguém que só olha para baixo e só vê as pedras, e não só ele fixa nas pedras, mas ele começa a carregar essas pedras, como se tivesse ali uma mochila e fosse enchendo essa mochila de pedras, acalentando, alimentando ali o sofrimento, porque ele acredita, ele tem a ilusão de quanto mais dificuldades, quanto mais dor, quanto mais sofrimento ele traz para si, mais ele se aproxima de Deus. O que é um grande engano, que é uma ilusão, Porque Deus não quer o nosso sofrimento, Deus quer o quê? O nosso aprendizado. E essa cultura pode estar ali muito arraigada, até fruto ali de experiências que tivemos em outras religiões, dentro desse conceito de que quanto mais eu sofro, mas eu sou merecedor do olhar de Deus. Isso não é verdade, E ele fala aqui, ele dá essa imagem de que nós vamos ali tendo os espinhos e vamos lamentando os espinhos e contando. Olha, eu tenho 1, 2, 3, mostrando para os outros, para que os outros tenham piedade de nós. Ao invés de tirarmos esses espinhos, parece que é um prazer ali em falarmos: olha como eu sofro, olha o que aconteceu comigo, olha os dramas que eu carrego. E ele vai falar: olha, a outra maneira de viver a encarnação é aquela cujo olhar está para frente, para o alto, vê o caminho e consegue muitas vezes enxergar o além, podendo muitas vezes desviar-se dos obstáculos perigosos. Sua visão contempla as estrelas e confia em Deus, que o conduzirá. Fita, olha o sol, e como numa prece entrega-se ao Criador, sempre a caminhar. Respira o ar profundo que das árvores provém, contempla o horizonte e o infinito, e passa por cada pedra, por cada obstáculo, sem carregá-lo para si, pois compreende que são oportunidades de aprendizado. Observa e aproveita cada dificuldade, cada dor, cada sofrimento como uma lição de Deus. Por olhar à frente, vê o agora e mais adiante, acreditando que o melhor está por vir. Não vive de ilusões, pois olhar para frente é enxergar com mais exatidão os obstáculos no caminho. No entanto, aproveita a cada momento, cada raio de sol, cada ar que respira, cada bela paisagem para retirar a força necessária para transpor os obstáculos. Então vejam que imagem interessante, que outra visão daquele que tem as lutas, tem as dificuldades, mas ele não acumula, ele não carrega para si. E às vezes nós acumulamos sofrimentos para nós mesmos e o pior, nós vamos acumulando os sofrimentos que são dos outros. O que não quer dizer que nós não devemos ser solidários, ter a empatia, mas uma coisa é ajudar alguém a resolver os problemas. A própria palavra diz ajudar, não é resolver. E ele fala aqui que nessa visão é alguém que contempla, que contempla as estrelas, confia em Deus, contempla o sol, contempla a lua, contempla as árvores,
Porque aquele que só olha para baixo, ele vai ver o quê? Pedra, só estrada. Aquele que levanta a sua cabeça, ele olha ao redor, ele vê as árvores, ele vê a natureza, ele olha para cima, ele vê o sol, ele vê o céu, ele vê a lua, e ele amplia a sua visão, porque ele não fica preso àquilo que está acontecendo naquele momento, mas ampliando a visão, ele vê mais além, ele vê obstáculos que ele pode ali desviar, né? E ele sabe que aquele momento que ele está passando, aquela dificuldade, é transitória, porque temos falado isso, né? Assim como as coisas boas passam, as ruins também passam, nos convidando a alimentar essa esperança, olhar para frente, olhar para o alto, vivendo cada dia, um dia por vez, né? E a contemplação, se a gente for ver no dicionário, ele fala que é fixar o olhar com encantamento, com uma admiração, observar atentamente. Vejam, muitas vezes a gente olha para as coisas, mas olha de uma maneira, nessa loucura da vida, a gente vê tudo é muito rápido, tudo é muito fragmentado. E a contemplação significa não só olhar, não só ver, mas olhar atentamente, fixamente, com encantamento. E nós nos perguntamos, será que nós estamos perdendo o encantamento pelas coisas? Por um pôr do sol, por um riacho, pelo sorriso de uma criança, enfim, tantas coisas, talvez aparentemente pequenas, mas esse olhar mais cuidadoso, mais atencioso, vai revelar ali muita coisa bonita, né? Então essa percepção, né, que isso demanda o quê? Parar, observar, fixar, porque a gente só valoriza aquilo que a gente sente e a gente só sente aquilo que a gente presta atenção, que é aquilo que a gente absorve. Então é um convite para que nessa vida tão corrida, né, com tantas informações que somos bombardeados, que a gente tenha assim esse silêncio interior, né, esse silêncio ali da alma, para que a gente possa observar aquilo que nos cerca, encarando, como ele fala, as dores e os sofrimentos como oportunidades de aprendizado e não como um castigo de Deus, mas valorizando muitas coisas boas que nos acontecem, os pequenos detalhes, né? Uma boa música, um bom livro, um papo ali com um amigo, uma prece, enfim, a gente vai então, pouco a pouco, ampliando ali a nossa percepção daquilo que nos cerca. E ele continua dizendo, assim somos nós, meus caros, ou nos fixamos no chão, ou nos atentamos à frente ou ao alto, cada um segundo as suas escolhas. Essa reflexão serve para todos que lutam diariamente contra as próprias sombras, muitas delas existentes dentro de nós mesmos, dando vazão a companheiros que nos querem mal. Ou seja, se alimentamos esse pensamento de tristeza, né, de melancolia, de olhar só para baixo, nós acabamos estimulando até espíritos, muitas vezes desencarnados, que não nos querem bem e que potencializam essas dificuldades. Então vejam o quanto o nosso estado mental, o quanto os nossos pensamentos, eles têm uma importância muito grande, não só para nós, mas eles influenciam quem está de fora. E se há espíritos que não nos querem bem, eles vão ali influenciar para que a gente, de uma maneira mais intensa, alimente ali esses pensamentos. Hora ou outra nos deparamos somente olhar o chão, contando as pedras, carregando-as todas em nossos ombros, pesando de tal forma que a nosso olhar pesará para baixo, para o chão. E diante de tanta estrela nos guiar e amparar, perdemos a chance de contemplar o sol, de vislumbrar-nos com as belezas da vida. Passar pelas provas com sabedoria é aproveitar as lições intrínsecas contidas em cada situação. Carregar pedra e obstáculo nos fará espíritos pesados. Vejam, carregar, acumular pedras irá nos deixar espíritos pesados. Então confiemos em Deus, confiemos na vida, confiemos em nós mesmos
Mais uma vez, aproveitemos essas lutas que nos tiram ali do comodismo, da zona de conforto, são oportunidades de aprendizado, mas não acumulemos ali com a ilusão de que isso nos fará pessoas melhores, de que isso nos aproxima de Deus. Mais uma vez, nós reforçamos, Deus quer o nosso aprendizado, não o sofrimento pelo sofrimento. E podemos falar, mas são tantas lutas, tantos sofrimentos de coisas de vidas passadas? Nem tudo é do passado. Há sofrimentos, há dificuldades que elas são criadas nessa própria existência. Situações que não deveriam se perpetuar, mas elas se mantêm pela nossa falta de confiança, pela tristeza alimentada, pela falta de fé, né? Enfim, tem aí uma parte que é nossa, de sermos os construtores da nossa própria felicidade. E ninguém na Terra é absolutamente perfeito, é absolutamente feliz, né? Mas se todos nós temos as nossas lutas, as dificuldades, a vida também nos oferece momentos bons. Então aprendamos a percebê-los, a valorizar, para que a gente não aconteça o que muitas vezes acontece, que a gente olha para o passado e fala, eu era feliz, eu não sabia. No passado reclamávamos que brigávamos talvez ali com os irmãos em casa, mas quando cada um toma um caminho, a gente fala como era bom quando nós estávamos juntos, quando eu tinha ali o pai, a mãe, quando nós fazíamos ali as atividades em comum, mesmo com lutas, com dificuldades, né? E às vezes não valorizamos enquanto aquilo estava acontecendo, enquanto essas situações eram vivas ali naquele momento, né? É um convite para que valorizemos aquilo que nos acontece hoje. Ele continua dizendo, confiemos na providência divina. O olhar para a frente e para o alto saberá captar com mais clareza cada decisão, cada passo no caminho. Olha que interessante. Olhar para frente com esperança, com confiança, nos deixa mais leves até para nós captarmos as vibrações de espíritos que nos querem bem, para decidirmos com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de segurança, né? Claro que as dúvidas são naturais, isso faz parte do nosso processo de aprendizado e de escolha, ora acertamos, ora não, mas essa leveza permite que até a espiritualidade tenha mais acesso, para que a gente perceba ali com mais sutileza, com mais clareza, os recados que a vida ali nos oferece. Por isso a gente sempre fala, peçamos a Deus que nos dê a lucidez, a clareza nas nossas decisões. São muitos os exemplos de companheiros que sofreram na terra, mas com amor, com sabedoria. Poucas vezes contaram as pedras do caminho ou os espinhos dos pés, pois davam mais importância às árvores, às estrelas, às montanhas, às belas paisagens à frente. Olha que metáfora interessante em que ele fala espíritos que não ficaram contando ali os espinhos, né? Que não ficavam expondo os espinhos para os outros para conquistarem o que? A piedade dos outros, a admiração, serem reconhecidos, não. Eles seguiam tirando aqueles espinhos pouco a pouco, tratando das feridas, mas seguiam de cabeça erguida, confiantes, porque eles davam mais importância, observavam mais as belezas ali da vida que os estimulavam, do que ficarem ali se lamentando, se sentirem vítimas, se sentirem sozinhos, desprotegidos. Então essa é a esperança que nós vamos cultivando, ainda que não tenhamos vontade, porque há fases da vida que são mais difíceis, que podemos ter uma tendência ali ao desânimo, mas é mantermos o nosso olhar para frente, confiantes, na certeza de que Deus tudo sabe, tudo vê, né? E uma das frases mais ouvidas na casa que é aquela: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Nenhuma folha, né? Então pensemos nesse exato momento, quantas infinitas folhas estão caindo, nessa imagem que é interessante. Quantas e quantas e quantas no planeta inteiro, e nenhuma delas está caindo neste momento sem que Deus ali o permita, sem que o olhar atencioso dele acompanhe cada movimento, cada sopro, cada respiração, né? Então, nós somos sim
cuidadosamente amparados por Deus. E finalizando, ele diz que Deus, na sua infinita bondade, estenda sobre todos nós a alegria de viver no teu evangelho de luz. Que a paz esteja em todos os corações. Então fica aí essa mensagem para nossa reflexão, para que alimentemos o bom ânimo, a esperança, valorizando as coisas boas que acontecem e reduzindo gradativamente tantas queixas, tantas lamentações, que vão deixando ali os nossos dias mais nebulosos, mais cinzentos. Então valorizemos as pequenas conquistas, valorizemos ali se temos um trabalho, se temos um lar, se temos uma cama em que podemos descansar, nos recolher. Então nós vamos aprendendo de fato o significado da palavra gratidão, que é uma palavra que tem sido às vezes até banalizada, repetida ali tantas e tantas vezes, mas nós temos que refletir o que é isso, o que essa palavra significa e treinarmos, exercitarmos esse olhar de olhar para frente, olhar para o alto. Que Deus, em sua infinita bondade, então, nos abençoe e ampare a todos nós esses dias que se seguem. Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo, a análise do livro Nos Dramas da Obsessão, nós vimos que na sessão mediúnica, em que estavam presentes aqueles espíritos que foram atraídos para esse centro espírita, daquela família de judeus que estavam ali se manifestando através dos médiuns, E chega um momento, depois ali de um longo debate de esclarecimentos e argumentações. O debate, como havíamos dito, não é o debate como nós entendemos muitas vezes, que perde-se ali querendo ganhar um debate, de modo algum. O plano amoroso vai esclarecendo. Então, o propósito não é ganhar, o propósito é esclarecer. Então, eles iam esclarecendo, buscando ali argumentos bastante significativos, Conversando ali com esses dois espíritos, tanto o pai Timóteo como o filho mais velho, acho que Joel, iam buscando ali os argumentos necessários, até que surge ali diante deles a sobrinha, a Esther, que já havíamos comentado. Então vamos lá. Tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor, as 4 individualidades endurecidas se detiveram nos enunciados da revolta. Então pararam, Quedaram-se respeitosas, concentradas na felicidade inapreciável de revê-la e de ouvi-la, pois dizia-lhes, murmurando docemente, como numa cavatina angelical: sim, meus amados de outrora, meus amados de hoje e de sempre, eis-me novamente convosco, para nunca mais nos separarmos, mas para que tão grandiosa aventura se concretize, necessário será que eu vos recorde um sagrado dispositivo da lei da nossa raça. A lei suprema fornecida por Javé, o Deus de Israel. Tem um rodapé, vamos pegar aqui esse Deus de Israel, vamos ler a nota de rodapé. Javé é Jeová, Espírito superior, protetor da raça hebraica, que concedeu ao médium psicógrafo Moisés, em nome de Deus, o Decálogo, ou os 10 mandamentos da lei de Deus. Fenômeno idêntico ao que se processam hoje entre os médiuns espíritas. Outro espírito da mesma categoria espiritual de Javé,
Revelava-se também protetor dos hebreus, Elohim, citado como primeiro várias vezes no Velho Testamento. Os antigos povos de Israel atribuíam tais manifestações ao próprio Deus, né? Isso é uma coisa que tem se mantido, né? Essa leitura de que Deus falou diretamente comigo. Então, às vezes, percebemos que algumas formas de entendimento, arraigadas ainda ao entendimento natural numa época, mas se mantém para muitos, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nós vimos, né, que ela está falando para os 4 familiares. A lei suprema fornecida por Javé, o Deus de Israel, ao maior profeta dos hebreus, que seria Moisés, né, nas sagradas escarpas do Sinai, estatui como principal dever dos filhos de Abraão este mandamento que encerra todos os demais que os homens e os espíritos deverão observar para serem agradáveis ao Criador. E agora ela vai citar o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. E ela continua: e não o ódio secular que vindes alimentando em vossas almas para a desgraça vossa e impossibilidade de nossa própria felicidade. Se os vossos inimigos do passado faliram no cumprimento desse dever, deixando de observar o dispositivo supremo do Código Divino, e assim, ofendendo-vos profundamente, também infringistes o mesmo sagrado dispositivo, odiando e revidando ofensas. 4 séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível de nossa prisão em Lisboa. Dom João III, outrora cruel e desumano, encontra-se agora em franco ressurgir para a redenção do seu espírito, através de operosidades generosas e heróicas em torno de povos e falanges sociais, pois à frente da lei suprema, aquele que muito errou, muito deve construir de aproveitável e excelente para expungir, com o inverso do que praticou outrora, as sombras que lhe aviltam a consciência. E ele o tem feito, através das reencarnações, pelas vias da abnegação e do sacrifício, inspirado num arrependimento construtivo. Depois de horas desesperadoras, dos mais negros remorsos, em que também conheceu o amargor das lágrimas derramadas por aqueles a quem perseguiu através das leis que criou, sofreu ele próprio, com agravantes terríveis, o rigor das mesmas leis. Em encarnação obscura e humilde que posteriormente tomou em Portugal mesmo, nascendo em círculo familiar da própria raça que ele tanto perseguiu para provar o desacerto das leis e instituições por ele próprio criadas. Vejam que maravilha os mecanismos das leis de Deus, né? Dom João III, chamado piedoso, com certeza ironicamente, né, de tão terrível que foram as suas leis ali, que buscou uma comunhão de entendimentos com a igreja. E esse Dom João, nessas encarnações que ele teve durante esses 4 séculos, pelo sofrimento ele melhorou, arrependeu-se, né? E numa destas ele nasce como judeu, que era o povo a quem ele perseguia, né?
para perceber o quanto as suas leis eram cruéis e injustas. Muito interessante, mas é a harmonia de Deus nos oferecendo os processos de reajuste. E durante todo esse tempo, enquanto o tirano, arrependido do mal praticado, tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós que éreis, então o tirano melhorou, e vós que éreis honestos e bons, mas não possuíeis boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionários no ódio, cristalizados na prática das vinganças, e tanto odiastes e tanto feristes, revidando ofensas, que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros, pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja, e que um grande e sincero arrependimento do passado mal os predispõe a futuro honroso e reparador. É tempo, pois, de perdoar, para serenar o coração e tratar de progredir. Então, é isso que nós temos comentado, né? Eles que eram honrados, acabaram desenvolvendo um sentimento tal de vingança por tudo que viveram, mas foram totalmente fechados aos convites para uma retomada, para um reajuste, para um perdão, uma tentativa de perdão e de compreensão, não é? Enquanto os outros, cruéis, odientos, na verdade, com o crescimento, acabaram desenvolvendo ali um verdadeiro arrependimento, tanto que não odiavam mais a ninguém, né? Como aqui é dito pela Esther. Então é tempo, pois, de perdoar para serenar o coração e tratar de progredir. É tempo de amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade e não apenas aos compatriotas e correligionários da mesma fé religiosa, porque, de fato, é uma situação que muitas vezes nos colocamos, né? Amarmos apenas aos nossos. E o judeu tem essa característica muito acentuada e que até perdura, de amar a eles, né? Os irmãos de origem, irmãos de raça, usando aqui as colocações, né? Da narração do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eles se protegem, eles se ajudam de uma forma exclusivista. E ela diz que é tempo de aplicar esse amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade e não apenas aos compatriotas. Isso é muito, muito importante e deve, assim, nos levar a todos a refletirmos. E continua: vinde comigo e eu vos exporei em serões tão doces como aqueles de outrora, sob a amenidade das oliveiras do nosso solar querido, não mais as leis rigorosas de Israel, que nos eram relembradas pelos velhos códigos hebreus, mas as suaves leis do amor e da fraternidade estatuídas por aquele grande Rabone que me agasalhou e enalteceu em vossa ausência. Então percebemos aqui que ela está falando do Rabone, que é Jesus, o mesmo Rabone que o assistente do Dr. Bezerra de Menezes, o Roberto,
quando foi ali buscar intervir, né, ajudando, fazendo com que essa família se direcionasse para o centro, ele falava desse Rabboni. Ele não falou abertamente para que não houvesse a recusa, mas ele não mentiu. Ele falava de um Rabboni que a Esther havia conhecido, e um Rabboni que traria ali grandes consolações para eles, né? Agora acabou a narrativa não, acabou a colocação de Esther naquela sessão espírita em que ela se apresenta a eles e todos ouvem, né? Todos ouvem porque os médiuns estavam ali, né, em trabalho e aquele grupo reduzido nesses trabalhos de obsessão participam, né? E a espiritualidade conjuntamente, né? Então, impressionados e temerosos, nada responderam, mas seguiram com ela. Exaustos, os meus médiuns não mais resistiram. Despertei-os. Então, os médiuns saíram daquele estado de desdobramento, né? Refeitas foram as suas energias por nós, mas a reunião no centro prolongou-se, ainda conquanto subordinada agora aos planos exclusivamente invisíveis. Isso é uma coisa que nós sabemos que se dá, daí a nossa responsabilidade em preservarmos os ambientes de reunião, todo o centro espírita na sua... em todos os seus ambientes, porque os trabalhos continuam. A parte prática dos encarnados termina, né? E o plano espiritual continua a noite adentro, tanto que os médiuns que se colocam em condições, eles buscam e são dirigidos a determinados departamentos ou até no centro espírita em que trabalham, né, para continuarem os trabalhos no plano espiritual, mas em espírito, com o corpo ali em repouso nos seus leitos, né? E continuando, vamos lá. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura dos enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais mesmo, indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Então, fiquem por hora essas reflexões, muito a refletir e que fiquemos em paz.